Bom dia, muito bom dia para você que nos acompanha. Estamos chegando com o seu Bahia Meio Dia desta segunda-feira, dia 2 de março. E começando com uma imagem nova de Juazeiro, um pedido antigo de você aí, telespectador. E agora você tem aí esse privilégio. Olha, a gente instalou uma câmera ali de Petrolina para Juazeiro, mostrando ali parte da área central da cidade, Ponte Presidente Dutra. Ali também a Igreja Catedral a gente consegue ver, parte também ali já de projetos de irrigação, um novo ângulo da cidade para você que nos acompanha. Juazeiro que faz agora 27 graus. Vamos dar uma olhada também em Barreiras, céu aberto, mas também faz 27 graus agora na cidade. Centro da cidade também ali vista panorâmica de cima. E é desse jeito que a gente começa esta edição do seu Bahia Meio Dia. Olha, a gente começa com as notícias da chuva, tá? Deste final de semana, a comunidade de Poço de Fora, em Curaçá, ficou ilhada após mais de 180 milímetros de chuva nesses últimos dias. Tiago Santos chega aqui já posicionado, ao lado também de Gabriel Pires, Luiz Gustavo Ribeiro, e ele começa adiantando esse assunto, né, Tiago? Bom dia para você. E para quem está nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia, a gente vem acompanhando a situação da comunidade desde a semana passada e infelizmente durante esse fim de semana os moradores ainda enfrentaram, alguns transtornos. Os produtores, de cabra que precisam ali fazer o beneficiamento do leite estão amargando prejuízos porque não estão conseguindo repassar o produto. Os estoques estão cheios e eles estão realmente aí temendo que a situação fique mais complicada justamente por conta de possíveis prejuízos. Já já eu volto aqui no Bahia Meio Dia contando todos os detalhes da situação lá em Poço de Fora. Bia. Muito obrigada, Tiago, por adiantar esses detalhes. E a chuva também chegou com força em Xique-Xique, viu? Por lá teve queda de energia, interrupção do fornecimento de água e também de internet. Vários transtornos. Informações agora com Gabriel Pires. Bom dia, Gabriel. 15 horas da cidade completamente no escuro, viu, Bia? A população revoltada. Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Hoje a situação já foi normalizada lá em Xique-Xique, porém algumas ruas ainda estão cheias de água por conta das fortes chuvas que atingiram o município. Toda a região oeste está em alerta de chuvas intensas e pode chover a qualquer momento. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio Dia contando tudo. É com você. Até já, Gabriel. E olha, um grupo de 6 pessoas, entre elas uma criança de 2 anos, foi atacado por abelhas na tarde de ontem em Pissarrão, zona rural de Centro-Sé. Assunto de Luiz Gustavo Ribeiro. Como que isso aconteceu, Luiz? Boa tarde. Oi, Bia, essas pessoas estavam curtindo um momento de lazer e quando foram atacadas por essas abelhas. Bom dia para você e também para quem está nos acompanhando. Esse caso aconteceu neste final de semana, as pessoas estavam curtindo esse momento de lazer próximo a um riacho. Segundo os moradores, o riacho subiu o nível com as fortes chuvas e as pessoas foram curtir, mas esse barulho acabou incomodando o enxame de abelhas que acabou atacando essas pessoas. Já já traz todos os detalhes sobre esse caso, mais um ataque de abelhas aqui na região norte do estado. Volto contigo, Bia. É isso, Luiz. E a gente costuma, utilizar essa palavra ataque, mas na verdade é uma reação aí das abelhas. A gente conta os detalhes já já. E ainda hoje, olha, familiares seguem aí em busca do pintor de veículos Janderson Araújo, que está desaparecido há quase um mês na região oeste. Testemunhas dizem que ele teria sido retirado à força de casa por policiais militares da Bahia e do Tocantins. Mulher é presa por tráfico de drogas em Luiz Eduardo Magalhães. Segundo a polícia, ela é reincidente já nesse crime. Em Pissarrão, zona rural de Centro-Sé, um grupo de 6 pessoas, como a gente trouxe para você, passou aí por esse grande susto. E essa imagem aí, mostra como que a cidade, ou melhor, o distrito de Centro-Sé ficou após as fortes chuvas. Esse que é um destaque positivo para Pissarrão, diferente de outros casos, como a gente vem trazendo aqui da região norte. Nesse momento aí, a cidade fica feliz com todo esse cenário aí que muda durante as chuvas. Agora, novamente, imagens aí do momento, ali do ataque de abelhas que a gente traz para você também neste dia, nesta segunda-feira.
Agora a gente vai falar também de um acidente, tá, que teve com um motociclista na BR-407 em Juazeiro. A vítima tinha 26 anos. Você acompanha imagens do estado da motocicleta, como que o veículo ficou após esse acidente. Esses são alguns dos assuntos que você confere logo depois do intervalo aqui no seu Bahia Meio-Dia. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, agora fazendo um giro pelo Oeste, Luiz Eduardo Magalhães, Avenida Brasília. Movimento bem tranquilo esse horário. Vamos ver mais um ângulo aí de Luiz Eduardo Magalhães, cidade plana. Olha, a gente consegue desenhar ali ao fundo o horizonte, linha reta. Hora certa, 11 horas e 56 minutos. Estamos de volta, minha gente, falando da chuva em Curaçá. A gente vem acompanhando a situação em Poço de Fora desde a última semana. Os moradores do distrito estão enfrentando consequências aí da falta de infraestrutura durante as fortes chuvas, desde a sexta-feira. Ficaram ilhados ali no local que o riacho transbordou, o acesso à localidade continua difícil. Com a situação, produtores, Tiago adiantou, né, trabalhando ali no beneficiamento de leite, estão ali também com dificuldade para escoar aí, armazenar produtos, né, e já amargam aí prejuízos. Por isso que Tiago Santos já chega aqui para atualizar essa situação para a gente. É com você, Tiago, bom dia. Oi, Bia, bom dia para você, para quem está nos acompanhando. Segundo a Prefeitura, Bia, o acumulado dos últimos dias lá em Poço de Fora registra aí um índice entre 180 e 200 milímetros de chuva na comunidade. É muita chuva para poucos dias, né? E toda essa situação, obviamente, gerou aí, né, esses transtornos para os moradores por conta da falta da estrutura adequada, né? Não é por conta da chuva em si, mas devido à falta de uma estrutura adequada para os moradores dessa comunidade. O nível do riacho, né, que acabou transbordando e, consequentemente, a água invadiu alguns acessos da comunidade, até baixou o índice, né, o nível desse riacho, porém, a situação ainda está complicada para os moradores. Os criadores de cabra, os produtores lá de Poço de Fora, relataram para a gente aí que estão temerosos com essa situação. Isso porque eles que trabalham, né, com o beneficiamento do leite justamente desses animais estão há 4 dias sem conseguir realizar o beneficiamento, ou seja, fazer o repasse dos produtos. Os freezers deles já estão completos, né? E aí eles não têm mais como estocar, armazenar esse leite que eles deveriam repassar isso na sexta e no sábado, não conseguiram, e aí obviamente tudo isso vai gerando uma bola de neve, dificultando ainda mais a situação desses produtores. A cooperativa Capribé, que é da comunidade, disse que os produtores não estão conseguindo ter acesso à comunidade de Poço de Fora justamente, né, para pegar de fato esses produtos. Essa cooperativa ela tem sede em Jaguarari e também lá em Curaçá e trabalha justamente com leite de cabra e também os derivados. Os produtores que costumam ir até Poço de Fora para pegar o produto não estão conseguindo fazer essa rota. O leite fica armazenado em freezers, né, e eles não estão conseguindo então fazer esse transporte que deveria, como eu falei, ter sido realizado tanto na sexta-feira quanto no sábado, justamente por conta da situação das estradas, dos acessos à comunidade de Poço de Fora na zona rural de Curaçá. E aí, por conta dessa situação, os produtores aí estão temerosos, né? Eles temem que de fato não consigam fazer o repasse e aí acabem perdendo esses produtos. A Capribé, essa cooperativa, informou para a gente que não é uma situação isolada, isso já ocorreu em anos anteriores e é por isso, inclusive, que eles pedem aí que o governo do estado faça a construção de uma passagem molhada. Essa passagem molhada ajudaria bastante nesse período chuvoso. Nós, inclusive, até procuramos o governo do estado da Bahia pedindo uma resposta para essa solicitação que, segundo os moradores, é antiga
antiga, mas até o presente momento não recebemos retorno. Lá nessa cooperativa são produzidos aí cerca de 12 mil litros de leite e essa cooperativa conta com a participação de produtores de Juazeiro, também de Curaçá, além de Jaguarari. A gente tem agora a fala de um produtor relatando, né, um pouco mais sobre essa situação, desses prejuízos que eles estão sofrendo. Vamos conferir. Sou produtor de leite de cabra na Faria Melancia e entrego meu leite na Capibé de Posto de Fora. Aí, por motivo de chuva, o carro não tem que vir buscar os riachos cheios e entaria dos riachos. Aí estou com meus filhos aqui, ó. Os baldes tudo cheios, sem poder retirar por causa dos riachos. E já parei a produção. Estou com 4 dias hoje que não estou guardando embaixo a pensão do leite, porque não tem como guardar no freezer. Pois é, uma situação bem complicada, né, que os moradores vêm enfrentando por lá, porém, não são só esses produtores, esses criadores de cabras que estão enfrentando esses transtornos lá em Poço de Fora. Os moradores, né, de uma forma geral da comunidade, estão enfrentando esses transtornos. Como eu falei, choveu bastante, o acumulado aí aponta cerca de 200 milímetros nos últimos dias, e aí isso afetou os acessos da comunidade, né, os acessos que dão acesso que dão passagem, na verdade, para a comunidade. No fim de semana, por exemplo, a imagem chamou bastante atenção, uma idosa aí que precisou ser levada dentro de uma retroescavadeira para poder conseguir passar pela água e ter acesso ao outro lado da comunidade. Ela saiu lá de Poço de Fora e vinha aqui para Juazeiro para realizar um tratamento de hemodiálise. O filho dela também teve que ir, obviamente, juntamente com ela nessa retroescavadeira, uma situação bastante arriscada, mas que felizmente deu tudo certo. Conversamos com familiares dessa idosa que tem 68 anos. Os familiares, né, o filho dela informou que ela não vai voltar para a comunidade tão cedo, vai ficar em um outro ponto que não está enfrentando esses transtornos, né, para poder justamente evitar novas situações como essa. É realmente uma imagem impressionante. Essa idosa que vinha fazer hemodiálise aqui em Juazeiro precisou do auxílio de uma retroescavadeira para conseguir atravessar. Ela está bem, né, segundo os familiares, apesar dessa situação, e como eu falei, não voltou para Poço de Fora justamente para evitar outras situações nesse sentido. Diante de todos esses transtornos que a gente vem acompanhando nesses últimos dias, desde a semana passada, relatando tudo aqui no Bahia Meio-Dia, inclusive a gente agradece a participação dos moradores de Poço de Fora lá em Curaçá, que estão aqui atentos ao Bahia Meio-Dia, e a gente está recebendo essas demandas. Por conta dessa situação, obviamente, procuramos a Prefeitura Municipal de Curaçá. A Prefeitura de Curaçá disse que continua acompanhando a situação no distrito de Poço de Fora após essas chuvas registradas nos últimos dias. Disse que as equipes seguem monitorando as condições das entradas e saídas da comunidade, e a Prefeitura disse também que estão realizando intervenções pontuais para melhorar o tráfego nos trechos afetados. A Prefeitura de Curaçá disse que os serviços estão sendo executados conforme as condições permitem, considerando, né, que o nível da água ainda está presente em algumas passagens e as limitações que são impostas, né, por conta desse período chuvoso. A Prefeitura disse que essas medidas aí paliativas têm o objetivo de reduzir os transtornos e facilitar o deslocamento de moradores e também dos produtores da região. A Prefeitura reforçou aí, né, que segue acompanhando esse cenário e adotando as medidas necessárias com base nas possibilidades técnicas e operacionais nesse momento. É um fato que realmente tem chamado a atenção, né, Bia? Nesses últimos dias a comunidade chegou a ficar ilhada, o nível baixou um pouquinho, mas ainda assim eles estão enfrentando transtornos, e a gente vai seguir, claro, acompanhando tudo aqui no Bahia Meio-Dia e obviamente torcendo para que essa situação melhore o quanto antes. A chuva é bem-vinda, a gente estava no período de estiagem bem complicado, mas, né, infelizmente, a falta da estrutura, como eu disse, acaba dificultando o dia a dia dos moradores, e a gente vai seguir acompanhando tudo de perto. Eu volto com você aí no estúdio. Com certeza, Tiago, acompanhando, relatando e cobrando medidas para que essas consequências sejam aliviadas. E essas consequências, elas não advêm necessariamente da chuva, porque a gente sabe, 180 milímetros é muita coisa para um intervalo curto de tempo, mas isso não é novidade, minha gente. Todos os anos, nesse mesmo período do ano, a gente já espera essas chuvas, a gente já espera que um riacho como esse, por exemplo, venha a transbordar. Por que não trabalhar em ações preventivas?
Por que não investir em melhores infraestruturas, não só em relação a Poço de Fora, em Curaçá, mas em outras cidades que a gente vem noticiando aqui desde a última semana? Olha só, uma idosa tendo que ser levada numa retroescavadeira para não perder a hemodiálise. Isso é um absurdo, é uma imagem chocante que mostra aí a realidade de uma comunidade que não vê melhorias em infraestrutura há muito tempo. Porque se tivesse, o cenário era outro, né? 180 milímetros é muita coisa, mas não é novidade. Todos os anos, essa mesma ocorrência a gente vê, a gente noticia. Se a gente olhar em outras edições deste Bahia Meio Dia, de outros jornais, a gente vai ver situação parecida. Então, a gente mostra aqui, cobra melhorias para essas comunidades. E olha, a chuva chegou com força também em outras cidades do norte, tá? Em Paulo Afonso, por exemplo, choveu aí cerca de 95 milímetros na sede. Já na zona rural, o povoado de Bogó registrou 120 milímetros, enquanto no sítio do Lúcio foram 130 milímetros. A prefeitura informou que não há informações sobre desalojados ou desabrigados na cidade. Já no povoado de Tigre, próximo ali a Bogó, um riacho encheu e chegou a alagar acessos. Na manhã de hoje, o nível já estava mais baixo, tá? Ainda no fim de semana, uma estrada vicinal que liga aí as comunidades de Casa Nova ali, em Casa Nova, na verdade, Pedra e São Domingos, zona rural, corrigindo para você, ainda são distritos de Paulo Afonso. Ficou parcialmente danificada essa estrada com a intensidade das chuvas. Imagens aí na sua tela. Agora sim, em Casa Nova, moradores da região de Santa Rita da Barragem informaram que o local, conhecido como Buraco do Amor, transbordou. A localidade é uma via de acesso também importante entre Casa Nova e Sobradinho. Trabalhadores rurais precisaram, inclusive, usar barcos e guinchos para poder atravessar. Como o Tiago ressaltou, são áreas que muitas vezes iam passando ali por estiagem, então a chuva é positiva, mas pela falta de infraestrutura nessas comunidades rurais, também a chuva chega ali com transtornos para a comunidade. Então, que para o ano a gente veja aí um cenário diferente, né? A gente veja investimento nas estradas. E olha, seguindo aqui com os nossos assuntos de hoje, moradores de Xique-Xique cobram explicações da Coelba após um apagão de quase 15 horas neste domingo. A queda de energia provocada pelas chuvas do fim de semana queimou a bomba de captação de água e interrompeu os serviços de internet e o funcionamento do comércio local. Gabriel Pires adiantou esse assunto no início e chega agora com todos os detalhes. Boa tarde, Gabriel. População bastante revoltada com essa situação, viu, Bia? Boa tarde para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio Dia. Foi uma chuva intensa no município de Xique-Xique durante cerca de todo o final de semana, né, no sábado e no domingo, que provocou esse apagão aí de cerca de 15 horas lá na cidade. Este apagão provocou interrupção no fornecimento de internet, de energia, prejudicou também o funcionamento do comércio local. A bomba que faz a captação de água para o município foi queimada, o que também prejudicou o fornecimento de água lá em Xique-Xique. Hoje cedo, a situação da energia já foi normalizada, a cidade volta aí a viver um período normal com fornecimento de energia. Porém, choveu bastante durante a madrugada. Hoje cedo, uma moradora de lá enviou um vídeo para a gente mostrando ruas alagadas por conta dessa forte chuva que atingiu o município de Xique-Xique durante este final de semana. Durante o final de semana, a Prefeitura de Xique-Xique também publicou uma nota nas redes sociais falando que é inadmissível que a população de Xique-Xique sofra com constantes faltas de energia e que a Coelba deve sim resolver esse problema definitivamente. A Coelba, por sua vez, enviou uma nota para a nossa produção afirmando que o fornecimento de energia elétrica já foi normalizado ontem por volta das 17 horas e 40 minutos e que a interrupção aconteceu na madrugada do domingo devido a uma falha no circuito do transformador da subestação local causada pelas fortes chuvas e também pela tempestade de raios que assolam a região há alguns dias. Segundo a Coelba, equipes técnicas trabalham para a recomposição do sistema elétrico desde o início da ocorrência e conseguiram normalizar a energia lá na cidade ontem por volta das 17 horas. Bia, toda a região oeste está em alerta de chuvas intensas
grande perigo emitido aí pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Pode chover entre 60 e 100 milímetros em um único dia. Os ventos também devem ser intensos aí, alcançando 100 quilômetros por hora. Há grande risco de alagamentos e transbordamento de rios e a orientação é desligar aparelhos elétricos, quadro de energia, permanecer em local abrigado e em caso de interrupção, em caso de situação de inundação, as pessoas devem se proteger aí em locais seguros para evitar choques elétricos, quedas de galhos de árvores e também impedir que pessoas aí fiquem ilhadas devido aos alagamentos que podem atingir a região oeste da Bahia durante essas chuvas intensas que estão previstas para acontecer durante esta tarde. Nesse momento aqui em Luiz Eduardo Magalhães, o sol brilha forte, o céu está nublado, mas pode chover a qualquer momento aqui na cidade, bem como nos outros municípios do oeste baiano. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, por todos os detalhes. Como o Gabriel trouxe, ainda tem previsão. E o que a gente espera? Que a Coelba reforce aí, né, a observação para Xique-Xique, que já passou 15 horas aí, sem o fornecimento de energia no domingo, que a situação não volte a se repetir, já que a gente já tem, né, a previsão de que essas chuvas vão continuar, reforço aí nas equipes e no trabalho. E olha, moradores da rua Floriano Peixoto, em Barreiras, passaram por um susto neste fim de semana. Um pé de tamarindo ali, uma árvore grande, olha, de grande porte, caiu e atingiu ali um trecho ali da rua em que estavam estacionados um carro e uma moto. Você vê aí nas imagens. A árvore está bem próxima ali de um bar, bem próximo mesmo. Por sorte, ninguém que estava nesse baí foi atingido. A prefeitura informou que o local foi isolado para o desligamento da energia e que a retirada total dos troncos será finalizada ainda nesta segunda-feira. A Coelba também trouxe informações de que a rede elétrica não foi danificada e todos os procedimentos de segurança foram realizados. Outro alerta, né, para todos nós aí que ainda vamos encarar fortes chuvas pelos próximos dias, ficar atento aí a locais que tenham árvores, porque a possibilidade de cair a gente nunca sabe, né? A depender aí da força dos ventos, tudo pode acontecer. E no próximo bloco, a gente atualiza as investigações do sequestro de Janderson Araújo, pintor de veículos que está desaparecido há quase um mês na região oeste. Confira alguns detalhes desse caso antes do intervalo. A Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães instaurou um inquérito para investigar o desaparecimento do Janderson Tiago, de 33 anos. Ele está desaparecido há 21 dias. O caso já foi remetido para a Corregedoria e para o Ministério Público da Bahia. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, agora com imagens de Juazeiro, na região norte. Ponte Presidente Dutra, como a gente já espera nesse horário, olha, o fluxo bem tenso para quem sai de Petrolina, em Pernambuco, para nossa Juazeiro. Na Bahia, e o fluxo contrário já mais tranquilo. Então você que está saindo de Juazeiro para Petrolina, agora meio-dia e 15 minutos, pode ficar tranquilo, porque o trânsito está bem fluido aí nesse trecho. Ilha do Fogo ali ao fundo, céu fechado, 27 graus agora na nossa cidade de Juazeiro. Hora certa, meio-dia, 16 minutos. Olha, familiares ainda procuram pelo pintor de veículos Janderson Araújo, que está desaparecido há quase um mês na região oeste. Testemunhas dizem que ele foi retirado à força de casa por policiais militares da Bahia e do Tocantins. O caso é investigado pela Polícia Civil como sequestro. A gente vai conferir mais informações desse caso agora. Aflição e medo são sentimentos que tomam conta da mente nos mais de 21 dias sem qualquer notícia do companheiro. São dias que não sabemos se ele está vivo, se ele está morto, onde ele está, se está bem, se não está. E ninguém nos dá essa resposta. Simplesmente sabemos que ele foi levado de dentro de casa e não sabemos para onde levaram, né? Janderson Tiago Bernardo de Araújo, de 33 anos, não é visto desde o dia 4 de fevereiro, quando, segundo a família, foi agredido e retirado de casa por guarnições da CIP Cerrado e da PM do Tocantins. A ação aconteceu em Luiz Eduardo Magalhães, oeste da Bahia. Câmeras de segurança mostram a movimentação de viaturas e militares armados em frente à casa. Desde então, Janderson não deu mais notícias. Estava minha filha, ele estava no quarto da gente, né? E ela estava no quarto dela. Aí ela ouviu o barulho do portão caindo. Aí ela levantou e quando ela ia levantando,
ela ouviu alguém perguntando para o meu esposo se ele estava sozinho em casa. Ele falou que sim, só que aí ela já abriu a porta, eles já renderam ela e mandou ela deitar no chão. Aí começou a fazer perguntas para ela, onde era que estava a droga, onde era que estavam as armas. Ela não sabia responder, porque lá em casa não tinha droga nem armas, e nunca teve, né? E logo em seguida botou ela para o quarto, revirou o quarto dela inteiro, deitou ela no chão, jogou um cobertor sobre ela, que ela estava só de blusa masculina e com parte íntima, né? E deitou ela no chão e logo em seguida já começou a agredir meu esposo, fazendo as mesmas perguntas que fizeram para ela. Começou a fazer as perguntas para ele e agredir ele. Um boletim de ocorrência por desaparecimento foi registrado na delegacia da cidade. E a Polícia Civil já está em posse dos vídeos. A advogada que acompanha a família afirma que não havia qualquer mandado judicial ou investigação em curso em que Janderson era citado. A informação que nós tivemos perante os órgãos da Polícia Militar e Civil é que nenhum mandado tinha em aberto, então operação nenhuma. A única informação que conseguimos lá no município de Almas, no Tocantins, é que houve um assalto dias antes, numa fazenda da região, e estava sob investigação. Porém, nenhuma operação foi informado que estava em curso naqueles dias. Aqui, na Polícia Civil, nós tivemos com o doutor Joaquim também, nenhuma informação pôde ser passada para a defesa. Assim, a única coisa que o doutor Joaquim nos informou é que existe, sim, um procedimento em andamento, uma investigação em curso, porém, estava em segredo de justiça e que estaria sido remetida aos órgãos responsáveis e competentes. A Delegacia Territorial de Luiz Eduardo Magalhães instaurou inquérito para investigar o caso, que é tratado como sequestro. O delegado titular, doutor Joaquim Rodrigues, afirmou à nossa equipe que a polícia já ouviu testemunhas e constatou a participação de policiais da CIP Cerrado e do estado do Tocantins. O caso foi remetido para a Corregedoria e para o Ministério Público da Bahia. Sem qualquer indício do paradeiro, a família teme jamais ver Janderson. A gente pede um socorro, uma resposta, eles não têm nada para nos falar, eles não sabem de nada. Não adianta continuar com essa mentira que eles não pegou ele, que eles pegaram. A polícia de Luiz Eduardo, juntamente com a polícia do Tocantins. A gente já foi no Tocantins, pediram para voltar para Luiz Eduardo, a gente vai em Luiz Eduardo, não tem resposta. Quando você é um suspeito, tem que fazer o quê? Investigar. E você pagar conforme a lei, não com a vida, né? Pois é, em nota, a Polícia Militar da Bahia informou que instaurou um inquérito por meio da Corregedoria da PM para investigar a conduta de policiais baianos em uma operação recente. A corporação confirmou participação em uma ação conjunta com a PM do Tocantins, que visava localizar suspeitos de um assalto a uma fazenda no município de Almas, localizado no Tocantins. A investigação interna foi aberta após denúncias sobre o suposto desaparecimento de um dos investigados. O Ministério Público da Bahia respondeu também sobre essa situação e disse que acompanha o caso, que tramita sob sigilo. Também procuramos a Polícia Militar do Tocantins, citada na reportagem, para comentar esse caso, mas ainda não tivemos um retorno. E olha, um jovem de 26 anos morreu em um acidente ontem na BR-407, em um trecho ali de Juazeiro, depois da moto dele, né, a moto em que ele pilotava, bater num veículo. A polícia ainda tenta identificar o outro motorista envolvido ali no acidente e também o veículo. A suspeita é de que seja um caminhão. Antes de fugir, esse motorista ainda teria ali atropelado a vítima, por isso que a gente vai saber agora mais detalhes com esse caso, desse caso, com o Tiago Santos, direto de Juazeiro. É com você, Tiago. Pois é, Bia, é um caso bem triste, né? As investigações aí da Polícia Civil estão em andamento para que se possa, né, entender quais foram as circunstâncias desse acidente e para que a polícia possa, inclusive, identificar qual foi esse outro veículo envolvido nessa situação, né? A possibilidade aí é que tenha sido um caminhão,
porém isso ainda de fato precisa ser confirmado. O que a Polícia Rodoviária Federal informou para a gente é que esse acidente aconteceu no quilômetro 5 da BR-407, nas proximidades do bairro Tancredo Neves, aqui em Juazeiro. A BR-407, que é uma das mais importantes que temos aqui na região norte do estado, que corta, né, o município de Juazeiro. De acordo com as informações passadas aí pela PRF, esse motociclista, né, estava pilotando o seu veículo quando acabou se envolvendo nesse acidente, né, colidindo com outro veículo. Como eu disse, há possibilidade da polícia, né, a polícia trabalha com possibilidade de ter sido um caminhão, mas essa informação ainda não é 100% confirmada. Infelizmente, logo após a colisão, esse motociclista, que foi identificado como Erivan Lima Machado Júnior, de 26 anos, acabou ainda sendo atropelado também, segundo a polícia, por esse mesmo veículo. Ele infelizmente morreu no local, né? Apesar aí da presença do SAMU que esteve no local. O corpo dele foi levado para o IML aqui de Juazeiro. O Departamento de Polícia Técnica também esteve lá no local e fez a remoção do corpo até o IML aqui de Juazeiro. Procuramos, né, a Polícia Civil para saber se já tinha algum retorno em relação, né, ao veículo que teria se envolvido nesse acidente, posteriormente atropelamento dessa vítima. Porém, a Polícia Civil disse para a gente que está investigando, né, essa morte do Erivan Lima Machado Júnior, de 26 anos, e que expediu as guias necessárias aí para a perícia desse caso. A gente lamenta essa situação, uma colisão entre o motociclista, né, o veículo do motociclista e possivelmente um caminhão, e esse motociclista acabou ainda sendo atropelado e morreu no local. Esse acidente foi no início da tarde de ontem, por volta de 1h30 da tarde, na BR-407 aqui em Juazeiro. A gente deixa nossa solidariedade para a família do Erivan Lima Machado Júnior, de 26 anos, que perdeu a vida nesse trágico acidente na tarde de ontem aqui em Juazeiro. Bia, volto com você aí no estúdio. Obrigada, Tiago, por todos os detalhes. Sempre, né, após os finais de semana, a gente acaba trazendo essas notícias. Os acidentes aumentam nas BRs durante o final de semana. Nossos sentimentos para toda essa família. E o alerta sempre, né? Vocês viram o estado em que a moto ficou? Sempre muito cuidado na estrada. E olha, vocês lembram daquele caso chocante do sargento de Barreiras, que foi alvo de um golpe ali pelas redes sociais, onde lhe ofereceram quentinhas de brinde, e após consumir a sobremesa, que seria um açaí ali, que teria vindo como brinde, inclusive, ele e a esposa passaram mal. Lembra disso? Imagens aí na sua tela do momento em que esse homem que se passa por entregador chega na casa, leva a caminhonete do sargento. Pois é, esse homem aí que se passou por esse entregador levou a caminhonete. A última vez o veículo tinha sido visto ali em Luiz Eduardo Magalhães, e aí o veículo acabou sendo localizado neste final de semana. A caminhonete estava sem as placas de identificação, mas foi possível consultar o chassi nos bancos de dados criminais, comprovando então pertencer ao policial. Com a localização do veículo, as investigações avançam agora, né, para identificar e capturar os responsáveis pelo suposto envenenamento aí e também pelo roubo da caminhonete do sargento. A gente volta a frisar aqui para você, muita atenção aí, as tentativas de golpes. O filho do sargento mandou um vídeo para a gente ainda na semana passada, alertando, e esse alerta é muito válido, né? Qualquer tentativa aí de contato pelas redes sociais, prometendo, né, algo, sempre bom em alerta. Espera, claro, que as investigações avancem e identifiquem esse homem aí que causou tantas coisas difíceis para essa família. Agora a gente vai para aquele assunto que trouxemos ainda ali na entrada, na abertura dessa edição do Bahia Meio Dia, um grande susto ali que um grupo de 6 pessoas, incluindo uma criança, passou, envolvendo abelhas na zona rural do Centro-Sé, em Pissarrão, assunto de Luiz Gustavo Ribeiro, que já chega aqui para a gente para atualizar esse caso. Explica para a gente como tudo isso aconteceu, Luiz. Boa tarde. Oi, Bia. Pois é, vale destacar que essa reação, né, esse ataque é uma reação natural
das abelhas, de acordo com os órgãos de segurança. Além dessas 6 pessoas, outras pessoas estavam curtindo um momento de lazer nas margens de um riacho que fica na zona rural de Centro Sé, na comunidade de Pissarrão. Essas 6 pessoas sofreram os ataques dessas abelhas, incluindo essa criança de apenas 2 anos de idade. A Brigada Força e Resgate foi acionada para atender essa ocorrência. O Corpo de Bombeiros acionou a brigada para ir até o local. Os moradores relataram à brigada que, após as fortes chuvas na região, o nível do riacho subiu e isso fez com que as pessoas fossem até o local para curtir um momento de lazer, inclusive também fazer pescaria neste local. O barulho desse lazer teria incomodado o enxame de abelhas e aí as abelhas teriam reagido e atacado essas pessoas. Várias pessoas estavam no local no momento desse ataque, algumas conseguiram correr, mas outras foram atingidas. Entre as vítimas que foram atingidas por essas abelhas estão uma família, um pai, uma mãe e também essa criança de apenas 2 anos de idade. As vítimas foram socorridas, foram encaminhadas até o hospital de Sobradinho, que é a unidade hospitalar que fica mais próxima da comunidade de Pissarrão, que fica na zona rural de Centro Sé. O hospital informou que atendeu 5 pessoas e que essas 5 pessoas foram liberadas e elas não estão internadas. A brigada informou que realizou a retirada do enxame durante a noite. Esse ataque aconteceu pela parte da tarde e, de acordo com a brigada, esse é o horário considerado ideal para realizar esse tipo de procedimento. Além disso, a brigada também fez um alerta para a população que, ao identificar o enxame, a orientação é não se aproximar, não jogar objetos, não fazer barulhos e também não tentar eliminar as abelhas. Porque além do risco do ataque, eliminar as abelhas também configura como crime ambiental. No mês passado, Bia, menos de um mês atrás, nós trouxemos aqui no nosso jornal a situação que aconteceu em Capim Grosso, na zona rural de Capim Grosso, de um outro ataque que aconteceu envolvendo enxames de abelhas. Naquela ocasião, as abelhas acabaram atingindo cerca de 15 pessoas, 4 delas precisaram ser socorridas e aí fica esse alerta para essa época do ano também. De acordo com os órgãos de segurança, essa reação das abelhas é algo natural, então a população deve ter cuidado com essas orientações que a brigada passou, justamente porque as abelhas também estão no local delas, então elas é como se fosse uma forma de proteção esse ataque delas. Então fica o alerta para toda a população, não só nessas comunidades, mas também em todo o local. Esse tipo de ocorrência, segundo a brigada, é comum, mas e também é natural, mas fica o alerta para a população não atacar. A orientação é que quando encontrar um enxame de abelhas, ligar para o Corpo de Bombeiros no número 193. Se não tiver Corpo de Bombeiros, como aconteceu no caso de Pissarrão, o Corpo de Bombeiros liga para outra equipe, como aconteceu com a Brigada Força e Resgate, e essa outra equipe vai até o local fazer a retirada desse enxame de forma segura, preservando tanto a vida das pessoas, mas também o enxame de abelhas, Bia. Então fica o alerta para toda a população, se encontrar um enxame, o caminho é ligar para os órgãos de segurança. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Luiz, por todos os detalhes. Para você que nos acompanha e não conhece essa área aí, vamos colocar imagens novamente do riacho que sangrou após as chuvas. Tudo isso aí, minha gente, em dias comuns, em épocas comuns aí do ano, tudo isso aí fica seco, tá? Então, com as fortes chuvas dos últimos dias, o riacho transbordou. Inclusive, é um momento de felicidade para os moradores de Pissarrão. Eu sou da zona rural de Centro Sé, de Piri, que fica próximo também a Pissarrão. Então, conheço essa área aí. Ao longo do ano, tudo isso aí fica seco. E aí, quando as chuvas vêm, nesse período, o riacho transborda, a população comemora e costuma ir banhar ali. Então, o que pode ter acontecido é isso, né? Poderia ter um enxame ali com a chegada da água, da correnteza. Essas abelhas podem ter se dispersado e aí os banhistas estavam na área. Por sorte, ninguém aparentemente é alérgico, né? Porque estão hospitalizados, foram hospitalizados, mas a gente não tem informações de algo mais grave. Por sorte, ainda bem. Mas só fazer esse registro, que esse momento aí é positivo para a população. O riacho transborda e aí é só felicidade. Tem também nessa mesma área aí, né, a cachoeira lá do Brejo da Martinha, fica bem bonito também nessa região. Então vamos seguir aí com todo cuidado na hora de tomar o nosso bom e velho, né, banho aí nessas áreas que sangram após as fortes chuvas. Seguindo aqui com as nossas informações, 2 indivíduos fugiram após serem flagrados portando armas de fogo durante patrulhamento da Operação Safra. Ali no Anel da Soja, próximo a Luiz Eduardo Magalhães, neste final de semana, imagens aí das 2 armas apreendidas
na sua tela. Durante as buscas, a Polícia Militar apreendeu 2 espingardas. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil da cidade. A Operação Safra, que está em sua 12ª edição, é realizada em parceria com a AIBA e também com a DAB. O objetivo é justamente prevenir roubos de insumos agrícolas nas propriedades rurais aí do Oeste Baiano, com rondas preventivas e ostensivas nos 10 municípios que lideram a produção de grãos e fibras na região Oeste. Uma operação importante, já que essa área aí do nosso estado, né, produz bastante, tem um grande fluxo aí de produção, então a segurança precisa mesmo ser reforçada. E uma mulher de 27 anos foi presa em Luiz Eduardo Magalhães, no bairro Santa Cruz, após tentar esconder diversos papelotes de cocaína na própria roupa. Segundo a polícia, ela já responde pelo crime de tráfico de drogas. Gabriel Pires é quem acompanha o caso e chega agora com os detalhes, né, Gabriel? Boa tarde. Essa mulher tem 27 anos, viu, Bia? E foi apresentada junto à Delegacia de Polícia Civil aqui do município. Essa prisão foi realizada ontem no bairro Santa Cruz, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Na realidade, ontem não. No sábado, ela foi realizada no sábado no bairro Santa Cruz, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. As equipes da Polícia Militar realizavam patrulhamento ali durante o bairro Santa Cruz, no bairro Santa Cruz, e identificou essa mulher. Ao se aproximar da mulher, ela tentou esconder drogas dentro das próprias vestes. A Polícia Militar, então, realizou a busca, realizou ali o momento em que chega próximo dela, realizou a abordagem e constatou que havia papelotes de drogas escondidas no corpo dela. Ela foi presa em flagrante, levada para a Delegacia Territorial aqui de Luiz Eduardo Magalhães. Lá no local, a PM identificou que essa mulher de 27 anos já é reincidente na prática do crime de tráfico de drogas aqui no município. Ela foi apresentada e está à disposição da justiça aqui do município. Ela deve responder aí pelo crime de tráfico de drogas, que no Brasil tem pena prevista de 5 a 15 anos, além de pagamento de multa. O regime inicial desse crime pode ser o fechado, semiaberto ou aberto, dependendo aí do total da pena. A Polícia Militar conseguiu retirar da rua essa quantidade de drogas aqui no município. É com você, Bia. Muito obrigada, Gabriel, por todos os detalhes. A gente segue acompanhando o caso. Olha, agora uma notícia boa. Neste domingo, na tarde deste domingo, o Corpo de Bombeiros de Barreiras realizou o resgate de um cachorrinho que estava ali preso dentro de uma boca de lobo no bairro São Pedro. Imagens da sua tela, uma pessoa que passava pela área ouviu os latidos e pediu ajuda. Uma equipe do Corpo de Bombeiros localizou aí o animal, que foi encontrado ferido numa profundidade de 7 metros, mas ele foi retirado ainda com vida. Uma notícia boa aí para a gente dar um respiro, né, nesta segunda-feira. E ontem, minha gente, foi comemorado o Dia do Turismo Ecológico e por isso a gente vai te mostrar agora um lugar bem especial em Jacobina que une turismo e sustentabilidade. Mas calma, isso na volta do intervalo. A gente volta já já com o seu Bahia Meio-Dia. De Correntina, no oeste, o céu está aberto olhando assim. Mas fazem 26 graus agora na cidade, tem previsão de chuva para o final da tarde. Pode ou não chover, mas assim, essa previsão aí está Correntina, hora certa, meio-dia e 37 minutos. Olha, minha gente, um jovem de 21 anos foi detido na madrugada de hoje em Barra, no oeste baiano, após uma sequência de crimes. Eu já vou chamar Carlos Augusto, que acompanha esse caso e chega agora com os detalhes. É com você, Carlos. Boa tarde. Exatamente. Boa tarde a todos. Boa tarde, Bia. Falamos ao vivo aqui de Barreiras e vejam só como o tempo mudou, né? De manhã cedinho a gente estava falando aqui ao vivo de Barreiras com o tempo nublado, aquele jeitão de chuva, muitas nuvens negras carregadas, né? Agora um sol a pino, ele reapareceu aqui, né? Depois de alguns dias de muita chuva, agora está nublando de novo, estamos ficando numa temperatura mais agradável. Mas olha, esse fato aconteceu na cidade de
de Barra, que fica a pouco mais de 300 quilômetros daqui. A gente tem, inclusive, imagens para mostrar desta prisão que foi feita hoje por volta das 3 horas da madrugada por policiais militares. Então, lá na cidade de Barra, no centro da cidade. De acordo com informações da Polícia Militar, né, que fez a prisão, esse homem entrou numa sorveteria que fica na rua Tiradentes, bem no centro da cidade. A gente percebe pelas imagens que foram gravadas pelo sistema de monitoramento de câmera, né, que existe, inclusive dentro da sorveteria, que ele não acende a luz em momento algum. Parecia já saber, né, aonde ficavam as gavetas que ele poderia encontrar o dinheiro. Ele vai até as gavetas, abre várias delas na tentativa de encontrar dinheiro da sorveteria e fazer o furto. Ele foi preso pela Polícia Militar e levado então para a delegacia da cidade para prestar depoimento. O nome desse suspeito que aparece nas imagens não foi divulgado. Agora, de acordo com informações passadas pelo delegado Genivaldo Rodrigues, esse homem, vejam só, Bia, teria praticado em média 10 furtos na cidade de Barra nos últimos 10 dias em 10 estabelecimentos diferentes. Imagina só, até ser descoberto pela polícia. Isso na prática quer dizer que nos últimos 10 dias ele cometeu um assalto a cada dia. Ele segue preso então na delegacia de polícia da cidade de Barra, está aguardando pela audiência de custódia. Agora imagina só, né, tantas ocorrências assim sob responsabilidade. 10 locais diferentes nos últimos 10 dias. Ainda bem que a Polícia Militar dessa vez conseguiu, né, localizar e prender esse suspeito. Vamos ver agora o que acontece na audiência de custódia. Bia, eu estou voltando com você. Exato, Carlos. Muito obrigada por todos os detalhes. A gente vai seguir acompanhando esse caso. Agora vamos dar um suspiro, minha gente, dessas informações. Bora de esporte. O Juazeirense deu adeus ao Campeonato Baiano no último sábado. O Cancão de Fogo enfrentou o Bahia na semifinal, realizada na Fonte Nova, aqui em Salvador, e acabou derrotado por 4-2, garantindo a classificação do esquadrão do Bahia para a final do estadual. Apesar da eliminação, a temporada de 2026 do Juazeirense ainda reserva desafios importantes, tá? O time disputará a Copa do Nordeste, que começa neste mês. A equipe é um dos 3 representantes da Bahia, na verdade, do estado da Bahia na competição, ao lado de Vitória e Jacuipense. Os confrontos ainda serão definidos por sorteio, cujo calendário ainda não foi divulgado, tá, pela CBF. Além disso, o Cancão também participa da Série D do Campeonato Brasileiro, prevista ali para ocorrer entre 4 de abril e 13 de setembro. Você, claro, acompanha tudo aqui na tela da Rede Bahia. A gente vai seguir nesse assunto para saber os detalhes ali do GE de hoje com Danilo Ribeiro. Acompanhe. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia meio-dia. Que semana é essa? Se um Bavi já mexe com muita gente, 2 Bavis é para matar o coração do torcedor. Bahia e Vitória avançaram para a final do Campeonato Baiano e na outra semana já tem o Bavi do Campeonato Brasileiro, ou seja, clássico. Nesse dia a dia aí vai estar todo mundo envolvido, enfim, aquela provocação, aquela energia. E simbora falar o que aconteceu no final de semana, porque assim não foi tão tranquilo quanto alguns torcedores imaginavam, principalmente a classificação do Vitória. O Bahia estava com a vida dele garantida, mas de repente o Juazeirense reagiu, mas no final conseguiu a classificação. Bora falar primeiro o que aconteceu na partida de sábado. 16 mil pessoas foi o público na Fonte Nova para Bahia e Juazeirense. Para se ter uma ideia, a média do ano passado foi de 34 mil torcedores. O baixo número de público, claro, é reflexo da eliminação da Libertadores no meio de semana. Vaias para o time, vaias para o técnico Rogério Ceni, protesto, inclusive durante o jogo. O Rogério até questionou na entrevista coletiva. Não tá fácil o ambiente do Bahia. Bora com os gols da partida aí.
Primeiro, o Leandro, o lateral do Juazeirense, colocou a mão na bola dentro da área, pênalti. William José foi para a cobrança, bateu ali no meio do gol com segurança, 1-0 para o Bahia. E depois Eric Pulga tabelou com Luciano Juba, marcou o primeiro gol dele na temporada, muito importante para Pulga, fazendo 2 bons jogos seguidos aí, mostrando que está recuperado daquele momento ruim que ele passou logo depois da lesão. E aí no segundo tempo, jogada 100% uruguaia, Acevedo deixou o Kike Oliveira na cara do gol, fazendo 3-0 Bahia. Nesse momento aí, será que algum torcedor cogitava a possibilidade do Juazeirense reagir? Pois o time reagiu. O Cancão de Fogo foi lá com Bino, acabou fazendo o seu primeiro gol, bola desviada ali na defesa, inclusive um bonito gol. E aí Vitinho, de repente, solta a bomba aos 42 do segundo tempo. 3-2, um jogo que estava 3-0 para o Bahia. O torcedor botou a mão na cabeça, meu Deus do céu, será que vai ter um repeteco do meio de semana? Ainda bem para o torcedor do Bahia que Sanabria foi lá, fez um gol, fechou o placar, 4-2, Bahia classificado para a final do Campeonato Baiano. E ontem no Barradão, ontem foi para testar os nervos da torcida. Vitória começou bem, Renato Kaiser fez 1-0, tá aí o lance, Mateuzinho deu uma furada, mas o centroavante do Vitória foi lá e fez o gol. Só que aí aos 15 minutos da primeira etapa, Kaique Gonçalves foi lá, agrediu o adversário, o árbitro inicialmente não viu, mas depois com o lance ampliado no VAR, realmente ele agrediu, não teve o que fazer, foi expulso, muito bem expulso, diga-se de passagem, e o Vitória jogou a partida inteira com um jogador a menos. Sustentou o empate ali com o Juazeirense, com o Jacuipense, melhor dizendo, até o segundo tempo, quando Pedro Henrique fez o gol de cabeça e empatou. Naquele momento eu até achei que por ter um jogador a mais o Jacuipense fosse pressionar, mas a partida seguiu no mesmo ritmo, 1-1 o placar final. E aí veio a decisão por pênaltis e o anjo Lucas Arcanjo apareceu, defendeu 2 cobranças. Marinho foi para a cobrança derradeira do Vitória, fez o gol. Vitória nos pênaltis, classificado para a final do Campeonato Baiano. No próximo sábado, a decisão na Fonte Nova. E na quarta-feira da semana que vem tem Bavi na Fonte Nova pelo Campeonato Brasileiro. Clássico que não acaba mais. E eu conto tudo isso no Globo Esporte. Estou te esperando daqui a pouco, logo depois do Bahia. Fui! Olha, aí neste final de semana, Barreiras recebeu o Trilhão, né, que já é tradicional ali na cidade. Um evento movimentou a cidade e reuniu participantes da Bahia, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Piauí e também do Distrito Federal. Tem imagens já aqui no nosso telão, olha, o percurso de 60 quilômetros testou a habilidade dos pilotos em trechos famosos, como a Vaca Morta e também a Caverna. A gente vai conferir todos os detalhes agora na reportagem de Aline Miranda. O ronco dos motores ecoou cedo em Barreiras. Capacete ajustado e aquele friozinho na barriga de quem sabe, é dia de aventura. O terceiro Trilhão Roias transformou o fim de semana em um grande encontro de apaixonados pelo off-road. E não faltou gente disposta a pegar a estrada. De Irecê, uma trilheira enfrentou cerca de 600 quilômetros até chegar no Oeste Baiano. Na bagagem, a experiência de quem já conhece a estrada e a vontade de superar mais um percurso. Começou eu indo conhecer uma trilha feminina em Gentil do Ouro, na minha cidade natal. E aí eu vi aquela galera toda, a união, aquilo ali me despertou um amor que não tem tamanho. Aí foi até hoje. De Brasília, Marcos Andrei também fez questão de participar. Prova de que, quando o assunto é trilha, não existe distância que segure a paixão pelo esporte. E o esporte, ele proporcionou pra gente as amizades, igual tem muita gente que está aqui, que eu conheço, são amigos, e é proveniente desse relacionamento entre o esporte, que é a trilha. Cerca de 150 pessoas se inscreveram no Trilhão de Barreiras. Aqui, o objetivo não é vencer, é viver a experiência. Serão cerca de 60 quilômetros percorridos, com muita estrada de chão, para transformar em muitas histórias. A trilha começou na Serra do Mimo, seguindo em direção ao Parque Santo Cristo. Foram cerca de 60 quilômetros passando por cenários já conhecidos dos aventureiros no Oeste Baiano.
Entre elas, as trilhas do Arraial da Penha, o Riacho da Onça, trechos como Vaca Morta, Caverna e a Lateral do Cristo antes do retorno para Barreiras. Para a comissão organizadora, esse evento vai além da adrenalina. Envolve planejamento, estrutura e, principalmente, segurança. É um encontro de amigos, são amigos de diversos lugares. Aqui a gente tem toda a região oeste, veio pilotos de Brasília, do Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Piauí. Então, assim, é um encontro que a gente faz a cada ano para poder reunir os amigos e se divertir nas trilhas de Barreiras. Quem acompanha de perto o crescimento do esporte na cidade destaca que a evolução das trilhas vem acompanhada de muita consciência e responsabilidade por parte dos participantes. É uma adrenalina inexplicável, viu? Muito bom mesmo, muito bom. Só quem está correndo ali com a moto em punho mesmo para poder explicar essa sensação. Agora, para pegar uma trilha como essa, a pessoa precisa estar com a moto 100%. 100%, alinhada, pneu, câmara de ar, com as suas revisões em dias para poder estar 100%, para não ter dor de cabeça na hora da trilha, né? Porque você vai estar para um lugar um pouco distante, então tem que estar sempre em dias. Entre lama, subidas desafiadoras e muita parceria, o terceiro Trilhão Roias reforçou o que já virou tradição. Mais do que acelerar, é sobre confraternizar, movimentar a cidade e fortalecer um esporte que ganha cada vez mais adeptos aqui no Oeste Baiano. Que massa, bonito de se ver. E olha, minha gente, a partir desta segunda-feira, a vazão da barragem de Sobradinho sofrerá um aumento, tá? A vazão passa de 1.000 para 1.200 metros cúbicos por segundo. De acordo com a Axi Energia, anteriormente conhecida como Eletrobras, a alteração faz parte da rotina e atende à diretriz do Operador Nacional do Sistema Elétrico, justamente, na verdade, para elevar ali o nível de energia, de geração aí de energia nas localidades. Atualmente, o reservatório de Sobradinho está operando com 65,25% do seu volume útil, mais da metade. Com esse aumento de 200 mil litros por segundo na vazão, a correnteza tende a ficar mais forte, tá? A força da água aumenta mesmo que o rio fique ali parecendo normal. Então, áreas rasas podem ficar mais profundas, podem surgir também ali correntes de retorno perto de pedras e margens. Por que a gente está falando isso para você? Para você ficar atento, em alerta aí na hora de tomar aquele aquele banho, né, no Velho Chico, na beira ali do rio. Ficar atento porque a correnteza pode mudar. E a gente volta a falar agora sobre a chuva que atinge a cidade de Xique-Xique, no oeste do estado. Moradores sofreram um apagão ali de 15 horas, vocês lembram, né? A gente falou disso já nesta edição do Bahia Meio Dia. Tiveram um abastecimento de água interrompido, por isso Gabriel Pires volta agora para atualizar essa situação para a gente. Gabriel, que já está aqui posicionado, é com você, Gabriel. Pois é, Bia, foram cerca de 15 horas, a energia voltou ao município de Xique-Xique ontem por volta das 17 horas e 40 minutos, após a Neoenergia Coelba fazer os reparos aí na rede elétrica. Foram cerca de 15 horas porque choveu durante todo o dia de ontem lá em Xique-Xique. Por conta da chuva, dos raios, a Coelba, ela afirmou à nossa equipe em nota que os raios aí atingiram parte do circuito do transformador da subestação local, o que prejudicou o fornecimento de energia. Houve falha, as equipes técnicas elas tiveram que trabalhar na recomposição do sistema elétrico até normalizar o serviço ontem por volta das 17 horas e 40 minutos. A chuva lá em Xique-Xique, Bia, também causou que a bomba de captação de água da cidade fosse queimada, que também prejudicou o fornecimento de água lá no município. Fornecimento de água prejudicado, de energia prejudicado, mas já normalizado. Também teve queda no fornecimento de internet, um verdadeiro transtorno para a população de Xique-Xique. Além disso, a chuva forte que atingiu a cidade, ela inundou ruas, principalmente da parte mais baixa da cidade, que fica bem próximo a um braço do Rio São Francisco que corta o município. A população de lá está bastante chateada por conta desses
fortes alagamentos que estão atingindo o município de Xique-Xique. Lembrando que o oeste baiano ainda está em alerta de chuvas intensas emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Pode chover entre 60 e 100 milímetros em um único dia. Os ventos também podem atingir 100 quilômetros por hora. A orientação das autoridades é que as pessoas desliguem aparelhos elétricos, o quadro de energia geral permaneça em local abrigado. E em caso de situação de inundações, as pessoas devem se proteger e ficar em locais seguros para evitar transtornos por conta dessas fortes chuvas e também dos raios que atingem o oeste baiano. Neste momento, tempo aberto, sol forte, apesar de estar um pouco nublado. Pode chover aqui na região oeste, aqui em Luiz Eduardo e em toda a região oeste, hoje pode chover aí 100 milímetros, então a preocupação é bem grande. Bia, é com você. Muito obrigada, Gabriel, por todos os detalhes. A gente vai seguir, sim, acompanhando toda essa história. E olha, ontem, 1º de março, foi comemorado o Dia do Turismo Ecológico. Em Jacobina, essa modalidade de turismo que promove a conservação do meio ambiente é bastante comum. A cidade é cercada por cachoeiras e trilhas que atraem quem gosta de aventura. Nossa equipe foi até o Parque Municipal das Macaqueiras, referência em preservação e educação ambiental na região, e mostra agora pra gente a importância do turismo ecológico. Vamos acompanhar. Um cenário ideal para a contemplação e para o contato direto com a natureza. O Parque Natural Municipal das Macaqueiras é um dos principais cartões postais de Jacobina e atrai visitantes de várias cidades da região. Eu gosto bastante de natureza, cara. Você tá saindo daquele meio tecnológico, dentro de casa, tendo um tempo livre e você vir para um local desse acaba sendo bom para até sua mente. Os amigos Gabriel e Gustavo moram em Miguel Calmon, cidade que fica a cerca de 35 quilômetros de Jacobina. O acesso fácil fazem com que eles voltem ao parque sempre que podem. Já virou um costume nosso, velho. Eu sempre venho com ele para Jacobina, quando eu venho com ele, a gente vem para cá. Já virou nosso rolê. Experiências como essa fazem parte do que é considerado o turismo ecológico, uma modalidade que promove maior contato com a natureza e defende o turismo sustentável. O turismo ecológico é uma modalidade que conscientiza as pessoas, né, a ter um contato direto com a natureza, né? Isso faz com que as pessoas tenham uma conscientização em relação ao local que ela está frequentando, né, pela questão da caminhada ao ar livre, conhecimento da fauna e da flora, caminhadas ecológicas, trekking, aventura, né? Então essa modalidade faz com que as pessoas possam preservar mais o meio ambiente, né, e assim ter a valorização do ecossistema. O Parque das Macaqueiras é uma unidade de conservação. Cerca de 4.000 visitantes passam pelo local todos os meses. O parque é importante porque ele está a menos de 2 quilômetros do centro da cidade. Você chega na guarita, a primeira coisa que você vai receber são as instruções de como você pode conduzir aqui o parque, como você pode estar se deslocando. Nós não permitimos som automotivo, som de caixinhas de som. Aqui nós estamos num ambiente, uma unidade de conservação, não é permitido atear fogo. Então tudo tem que estar dentro das suas regras para poder que lá no futuro nós também possamos desfrutar, os nossos filhos, netos, desfrutar dessa beleza natural. A trilha do Parque das Macaqueiras é considerada leve. Da guarita até a barragem principal são cerca de 1,5 km, um trajeto de fácil acesso com poucas elevações. Por ser tão pertinho de casa, Noel faz questão de visitar o parque com frequência. Para ele, esse é um patrimônio que deve ser preservado por quem administra e também por quem visita. Renovar essa energia de novo, entendeu? O lugar de paz, tranquilidade. E é isso que faz eu vir aqui direto, fazer parte aqui do Parque da Macaqueira. E sempre estou aqui dando um apoio pessoal aqui para a melhoria do parque, entendeu? E o que você diria para quem não conhece o parque? Que venha visitar o parque, tenho certeza que vão gostar e vai levar boas recordações aqui do parque. Massa, né? E olha, as chuvas transformam cenários em Jacobina e Morro do Chapéu, municípios com muitas cachoeiras, como você viu aí na reportagem de Luiz. Mas, diante dessa beleza toda, é preciso ter atenção e cuidado, pois nesse período de chuvas é comum ocorrer ali o fenômeno chamado de cabeça d'água. Luiz Gustavo Ribeiro está de volta para explicar mais sobre isso para a gente. É com você, Luiz.
Oi, Bia. Pois é, choveu bastante aqui na região, tanto aqui em Jacobina quanto em Morro do Chapéu. Aqui em Jacobina, em fevereiro, foi um acumulado de cerca de 86 milímetros. Já em Morro do Chapéu, do dia 20 de fevereiro até hoje, foram mais de 200 milímetros de chuva. E é claro que isso acaba enchendo as cachoeiras, mas também tem alguns riscos. Eu estou aqui na sede do Corpo de Bombeiros daqui de Jacobina, com o soldado Vital, que vai falar um pouco mais sobre esses riscos, esses perigos e explicar o que seria essa cabeça d'água, soldado. Muito boa tarde. O pessoal tem que ter atenção sobre esse fenômeno. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Cabeça d'água é um fenômeno que ocorre devido à grande quantidade de chuvas na cabeça do rio, que faz com que aumente o nível abruptamente, muito rápido, o nível de água suba, né? E faz com que a água desça como se fosse uma enxurrada. Então, as pessoas, mesmo que não esteja chovendo, no local onde esteja tomando banho, possa ser chovido na cabeça do rio e a água vem de uma forma igual a uma enxurrada. Então deve ter os devidos cuidados para isso. Soldado, quando a gente fala aqui, um exemplo sobre essa região, Morro do Chapéu, por exemplo, a Cachoeira do Ferro Doido, a gente tem imagens de muitos turistas indo contemplar ali, né? E tem um paredão de cerca de 80 metros. Essa época de chuva também tem esse cuidado, né? Tanto com essa cabeça d'água, mas também outros riscos nesse período de contemplação? Isso, correto. O Corpo de Bombeiros continua atendendo, principalmente nesses períodos que tem que redobrar a atenção, devido a estar chovendo, molhado, o risco de escorregamento aumenta, de traumas e também de afogamentos, né? Então, se for contemplar a maravilha da natureza, muito cuidado em não chegar em encostas, porque tem um risco ali de escorregar, ou senão de uma movimentação de massa, deslizar algo. E também ter cuidado, se for para subir em alguma pedra, algo do tipo, evitar correr riscos. Somente contemplar a natureza. E quando a gente fala de banho também tem que ter esse cuidado redobrado. Isso, correto. O banho a gente tem que ter cuidado, o nível da água vai aumentar, a pessoa não vê ali o fundo, né? Cuidado em saltar, ter cuidado se for mergulhar, porque ali pode ser um buraco e também tem pedras, pode sofrer alguma lesão. E o fenômeno cabeça d'água vai ocorrer isso, né? Vai aumentar o nível muito rápido. Então tem que ter cuidado, observar bem o nível aumentando da água, ver se vai vir algum material como madeira, pedra. Se caso houver algum indício disso, procurar uma área mais elevada para não correr o risco ali da enxurrada alcançar você. Muito obrigado pelas informações, soldado. Então é isso, Bia, o recado aqui do soldado em relação a essas orientações para esse tempo chuvoso. Tem aquela frase, né, que nenhuma foto vale mais do que a nossa vida. Então o pessoal que está indo nas cachoeiras, tanto aqui na região de Jacobina, são mais de 40 cachoeiras aqui na região de Jacobina. Tem as cachoeiras de Morro do Chapéu que também são mais visitadas nessa época do ano, justamente por conta dessa chuva forte. O pessoal fica na expectativa da chegada da chuva forte. Tem que ter cuidado com essas orientações. Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Luísa. Você é o nosso entrevistado. Tem uma imagem que impressiona ali, aérea. Não sei se Gilmar, nosso diretor de imagem, consegue colocar agora essa aí. Olha, impressiona ali as pessoas na beirinha ali da pedra. Eu sei que morador muitas vezes acredita que conhece tudo, mas é bom ter cuidado. É com essa imagem linda, minha gente, que vamos chegando ao fim deste Bahia Meio Dia desta segunda-feira. Mas é claro, a semana está só começando. E amanhã eu espero você nesse mesmo horário, às 11h45. Fique bem, firme e em paz. A gente se vê amanhã.